Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos, então, retomando o ciclo, né, depois de um mês de julho que foi de intervalo, e temos um grande prazer hoje, né, logo no início de agosto, de estar aqui outra vez com a Iarka, né, o apelido da Yaroslava que vocês estão vendo aí, que tem feito já várias das nossas conversas, acho que só a primeira é que ela ainda não participava. E Boa essa tarde, aqui, todo mundo. então, nós estamos retomando e eu vou dizer para vocês que a conversa de hoje é, na verdade, uma das principais, para não dizer a principal, mas sem nenhum motivo de comparação com os outros, que foram ótimos e os que virão ainda, mas pelo fato de que, desde o início, quando eu estava ainda pensando nesse ciclo, eu notei que no Brasil, embora não seja assim no resto do mundo, ia ser muito difícil de conseguir um antropólogo que falasse de Darwin. Eu consultei uma colega da antropologia que conhece muito bem a comunidade dos antropólogos brasileiros, por causa de todos esses encontros anuais, né? Mas não só, porque ela trabalhou em órgãos de pesquisa que financiam pesquisa desse pessoal. Então, assim, ela tem um quadro amplo dos antropólogos, e quando eu perguntei para ela se ela poderia me indicar um colega, uma colega que tivesse se interessado pelo Darwin, tivesse lido, tivesse eventualmente estudado Darwin, ela me falou, olha, esquece, procura do lado dos filósofos. Dos filósofos, a gente sabe que tem alguns, até o principal, Paulo Abrantes, já participou aqui do ciclo, né? Mas antropólogo estava meio que desistindo. E aí, conversando com um jovem pós-doc com quem eu conversei muito sobre tese, essas coisas, eu contei essa história para ele, é antropólogo, né? E aí foi ele que até queria agradecer aqui, o Caio Pompeia, que fez o doutorado dele lá na Unicamp sobre agronegócio. Ele agora está no pós-doc em Oxford. E foi ele que me disse, não, mas tem o Mauro. Eu falei, Mauro? Ah, então, assim, e é engraçado que depois eu vi que, na verdade, eu devia conhecer muito bem o Mauro, mas não aconteceu, a gente se encontrar nesses anos todos. E fiquei muito contente, então agora eu vou apresentar para vocês, inclusive a imagem dele já está aparecendo, o Mauro W.B. de Almeida, tem uma brilhante carreira, longa carreira de professor de antropologia na Unicamp, ele é muito conhecido, acho que não deve ter um antropólogo no Brasil que não conheça, e foi uma grande surpresa para mim saber e até lembrar, porque eu tinha tido notícias há muito tempo atrás, isso foi acho que em 2011, que o Mauro estava dando um curso sobre Darwin, justamente com uma pessoa que eu conheço bem, que é o Carlos Alberto Doria. Mas, enfim, o fato é que eu não vou fazer uma apresentação de uma pessoa como essa do jeito que normalmente se faz, é que fica parecendo um currículo Lattes, né? Fez tese não sei aonde. Não. O que eu queria principalmente destacar para apresentar o Mauro é o fato de que ele recentemente publicou um livro muito importante que chama Caipora e Outros Conflitos Ontológicos. Está aí a capa, para vocês verem. E destacar esse livro também significa dizer para vocês todos, quer dizer, no processo de lançamento desse livro, ele participou de vários encontros, um deles, inclusive, que eu fui lá na USP, mas alguns deles os vídeos estão disponíveis no YouTube. E então, eu, por exemplo, destaco um que foi recente, numa livraria em São Paulo, promovido pela própria editora do livro, que é a UBU, e o livro teve uma edição muito boa, feita pela Florência, né, Ferrari, se não me engano o nome, e nesse evento, que está no YouTube, qualquer pessoa pode assistir, ele está ladeado por duas grandes mulheres,
Manuela Carneiro da Cunha e a Sônia Guajajara. Então, a primeira coisa que eu faço é convidar, em vez de ficar fazendo a apresentação de Lattes, é convidar vocês a, depois, quando tiverem um tempinho, no YouTube, verem esse lançamento. Mas, além desse, antes disso, teve um que foi uma parceria da editora Ubu com a Escrevedeira, né, que é uma organização que se dedica à escrita, né, da qual, inclusive, faz parte a filha dele. E eles fizeram um evento muito interessante em que a filha, que lembrando, inclusive, como é que o pai contava a história quando era pequena, etc. Vale a pena muito assistir esse vídeo também, está disponível aí no YouTube. A filha dele é a Luana Schneiderman, de Almeida, mas ela acho que usa principalmente o nome do avô, que aparece já aí. Então, todo mundo que tem alguma idade certamente acompanhou a carreira do professor Boris Schneiderman, que foi professor da USP, e o maior divulgador da cultura russa. Então, vendo isso, inclusive, me fez pensar como que ele se sentiria hoje, tendo sido de origem, né, nascido na Ucrânia, mas com toda uma cultura russa, que ele depois se tornou um divulgador da cultura russa premiado, né? Então, eu queria aproveitar, vendo o nome da filha do Mauro, lembrar do avô dela para aproveitar e fazer uma homenagem, a lembrança, né, desse grande professor que foi, e grande tradutor, principalmente, que acho que quase todas as obras de literatura importantes tiveram suas primeiras traduções feitas por ele, né? Hoje há outros. Muito bem. Então, eu estava dizendo que o Mauro deu um curso sobre Darwin na Unicamp, deve ter sido em 2011, né, Mauro? Acho que vai aparecer agora aí rapidamente a ementa, eu já me referi a ele. O nome que aparece junto, que é do Carlos Alberto Doria, é um caso de antropólogo que foi para outro domínio. Ele, embora na época se interessasse muito pelo Darwin, até que deu esse curso junto com o Mauro, ele depois se enveredou pela antropologia da mesa, ou melhor, a antropologia dos prazeres da mesa. Então, ele é muito conhecido hoje como um historiador e um teórico por exemplo, da culinária paulista, ou caipira, como se diz, e assim por diante. É provável que muita gente que esteja nos assistindo conheça. Então, acho que eu não esqueci nada do que eu queria dizer nessa apresentação. Então, eu vou passar a dizer para vocês que nessa primeira parte... um aviso importantíssimo que o IA sempre pede é: as perguntas serão enviadas por e-mail, perguntas, questões, comentários, por e-mail para um endereço que a IA responde, que deve estar aparecendo, se não está aparecendo agora, logo vai aparecer. E eu pediria especialmente, embora isso não seja obrigatório, se possível, vocês mandassem essas perguntas, os que tiverem perguntas, ou comentários, etc., mandassem até às 4h, mais ou menos, porque nós vamos sempre ter aquele trabalho de fazer uma pequena triagem e ver a ordem que vão ser colocadas, etc. Isso, geralmente, se chegar muito em cima da hora, nos atrapalha. Então, depois da primeira hora, em que praticamente todos os assuntos serão expostos, vocês talvez já tenham perguntas para mandar e tal, por favor, mandem. E eu vou para a primeira pergunta. Nós vamos ter, nesse primeiro bloco de 1h, 3 perguntas, basicamente. As 2 seguintes serão sobre os grandes livros do Darwin, né? Nós vamos separar bem A Origem das Espécies do livro de Descent of Man, tem traduzido no Brasil como A Origem do Homem, uma coisa parecida. É uma péssima tradução. E antes disso, o que eu queria pedir para o Mauro, então, se esta é a primeira pergunta, que essas perguntas ele normalmente vai ter 15 minutos para responder. Mas é assim, é sobre as motivações, né? Por exemplo, o que motivou
dar um curso na pós-graduação da Unicamp em antropologia sobre Darwin, sendo que a gente sabe, como eu acabei de dizer, vou repetir, no Brasil, especificamente, isso que chamam de antropologia evolucionista foi banida, né? Não existe. Nós temos até um exemplo interessante aqui, que a Yarka é antropóloga, está participando aqui nessa condição, e não sofreu esse boicote que existe no Brasil, porque fez lá na Tchecoslováquia, então uma parte do curso era tanto para antropologia cultural quanto para antropologia evolucionista. Mas, enfim, ela certamente não sofreu, né, essa coisa que os antropólogos, parece que Darwin para eles não existe, etc. Eu insisto, nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim, na Europa não é, mas, ao mesmo tempo, os grandes antropólogos, eu podia nomear aqui uns 3 que estão muito em voga, dá a impressão de que eles nunca se interessaram pelo Darwin, né? Não quero dar nomes para não criar polêmica à toa, mas, enfim, acho que está bem claro que, assim, se interessar, como eu estou me interessando, nós estamos nos interessando, pela motivação que fez o Mauro, nessas circunstâncias todas, oferecer um curso de pós na Unicamp sobre o Darwin, nos interessa. E, é claro, também nos interessa a motivação pessoal, né, de ser levado a ler o Darwin. Então, isso eu acho que é uma pergunta inicial que precede outros tipos de considerações que nós faremos em seguida sobre a visão dele sobre o próprio Darwin, ou isso que chamam de darwinismo. Nós vamos ter bastante tempo para conversar sobre isso. Então, Mauro, antes de te passar a palavra, o principal é 1000 agradecimentos sinceros, nossos, do IEA. Eu que agradeço muitíssimo o golinho de café por esse convite, que eu aceitei meio irresponsavelmente, já que eu não sou biólogo, não tenho formação formal nessa área, mas, de fato, decidi dar um curso sobre Darwin, depois de já ter incluído Darwin na ementa de outros cursos. Porque essa era uma época em que estava, e ainda está, florescendo no Brasil uma seção, uma área da antropologia cultural, que se chama uma antropologia das relações humano-animal, humanidade e natureza, no contexto de uma preocupação com questões ecológicas e também com uma valorização das formas de convivência com a natureza de povos indígenas e de comunidades camponesas e assim por diante, né? Quer dizer, como parte, no fundo, de uma crítica à civilização industrial e ao antropoceno. Então, isso levou a uma atenção para essa área e ao surgimento de antropólogos que atualmente trabalham com a interação entre humanos e animais, inclusive animais domésticos, e também com a natureza, com a biodiversidade. Então, isso era o tópico. Nessa disciplina, eu comecei a introduzir o Darwin, né, já em outras emendas, achando que isso era uma parte essencial. Você vê que entre os antropólogos, grandes antropólogos do século passado, segunda metade que você mencionou, provavelmente você deve ter pensado em Lévi-Strauss entre eles. Mas Lévi-Strauss, à medida em que aprofundou e desenvolveu o estudo de mitos ameríndios, passou a enfatizar cada vez mais a continuidade no pensamento de indígenas da América do Sul, estudados não só por ele, nesse pensamento, a continuidade entre humanidade e animalidade. Quer dizer, a ausência de uma ruptura afirmada como, digamos, quase o ponto de partida da antropologia cultural. Lévi-Strauss chegar a dizer, olha, o Darwin dizia que a humanidade veio dos animais. Os índios dizem que os animais atuais vieram da humanidade. E os mitos
são a história do tempo em que humanos e animais se comunicavam numa boa. Então, toda essa visão passou a leva de volta ao Darwin. Então, acho que o Lévi-Strauss não estava mencionando explicitamente o Darwin, por várias razões, eu vou talvez voltar a isso, mas certamente tinha consciência dessa confluência entre o pensamento indígena, tão valorizado por eles, tão próximo da natureza, e a visão de Darwin. Em particular, ele fez uma famosa conferência de homenagem a Jean-Jacques Rousseau, onde ele disse que a base da ciência antropológica, da possibilidade de uma antropologia, não é o uso da racionalidade científica, é a emoção, é a capacidade emocional. E ele diz isso é essencial porque é uma faculdade humana compartilhada com os animais. Nós temos as mesmas emoções com os animais. Isso significa para ele a possibilidade de empatia, de sentir o que o outro sente, através não só de culturas, mas de espécies. E isso é, digamos, corroborado, isso é um volume que deveria ser um capítulo da origem do homem, da ancestralidade do homem, o livro que Darwin dedicou à evolução humana, que é a presença de emoções, das mesmas emoções no homem e uma série de tipos animais. Ou seja, tudo isso fazia parte, é o contexto para eu incluir Darwin nos meus cursos. A outra era a total ignorância e mesmo antipatia dos alunos por qualquer ideia ligada à evolução biológica. Aí não é mais Darwin. Era uma identificação feita por muitos de qualquer ideia de evolução com imperialismo, com colonialismo, com dominação, quer dizer, com a justificação da ascendência de povos sobre outros, baseados na ideia de que nós somos mais evoluídos do que os outros. Portanto, temos direito, digamos, a tomar territórios, aniquilar, substituir, com base, digamos assim, na sobrevivência do mais apto. Isso estava, digamos, arraigado na mente de muitos alunos. E é claro que isso era uma interpretação, né, do Darwin feita numa certa época. Mas a gente provavelmente vai voltar a isso, então queria dar outras motivações para eu já estar preparado para esse interesse no Darwin. É o fato de que, primeiro, eu tive um curso maravilhoso de introdução à antropologia física e cultural pela professora Gioconda Mussolini, uma grande professora, era uma das estrelas, digamos assim, ao lado na antropologia era ela, quer dizer, na sociologia tinha o Florestan Fernandes, claro, e a época do Fernando Henrique Cardoso, do Florestan, etc. Os alunos deles, mas esse pessoal todo foi caçado. E ficou a professora Gioconda, que infelizmente faleceu no primeiro ano de curso, que exatamente no primeiro semestre de 69. E o curso dela era baseado numa antologia organizada com ela, com antropologia evolucionista de ponta, aplicada à questão da humanização, da emergência da própria espécie humana e da emergência da cultura, e da interação entre esses processos biológicos e os processos culturais durante o processo de humanização. Então, é assim, isso foi o último curso que eu saiba dado sobre o assunto para alunos das ciências humanas, da sociologia, nesse instituto. Então, isso teve influência para mim também, o fato de que, quer dizer, eu estava no primeiro ano das ciências sociais. Eu tinha um pensamento muito conectado com o marxismo, e o marxismo também estava para mim associado com a visão científica da origem da humanidade, que está em Engels. É um trabalho que até hoje tem muito valor para mim, que ensaio dele sobre o papel da conformação da mão, ou seja, dos órgãos de trabalho, na humanização. E também Engels também é o primeiro autor de uma definição
moderna de vida, associando vida ao fundo da proteínas, a seres chamou de corpos albuminosos. Isso assim foi em cheio, uma coisa que depois desenvolvida pela biologia. Mas, em suma, tinha isso. E também o fato de que eu, durante toda a minha formação de ciências sociais, que eu cursava à noite, eu trabalhei de dia numa editora científica que estava publicando, editora Perspectiva e Polígono. Polígono tinha outro nome, mas era o mesmo local, as mesmas pessoas, coordenada pela professora Gita Ginsburg, mulher do Jacob Ginsburg, era o patrão. Ela é uma cientista de matemática, na verdade, de formação, e coordenava uma coleção destinada à pós-graduação. Então, não eram livros didáticos. Então, ali eu aprendi muita matemática, muito mesmo, e, ao mesmo tempo, os livros de biologia eram coisas de ponta. Tinha volumes grossos de biologia molecular, com antologias de trabalhos recentes. Tinha a evolução do homem, do Dobzhansky, um livro que me impressionou muito, e por aí vai, quer dizer, outras obras importantes sobre temas especializados, como fungos, por exemplo, cogumelos, um troço absolutamente fascinante. Então, eu tinha admiração pela biologia e tinha esse tipo de processo, ao mesmo tempo que o interesse pela matemática e pela lógica estava associado com, curiosamente, mas não demais, com o marxismo também, porque eu desconfiava que a lógica moderna, que eu estava vendo naqueles livros completamente alucinantes, teria a ver com o projeto de uma lógica dialética, uma lógica em que a contradição é aceita, é incorporada e é tratada também do ponto de vista científico. Aí tinha lógicos poloneses que tiveram um papel muito importante nisso, inclusive Adam Schaff, que tinha uma conexão disso com o marxismo ainda, e a escola lógica polonesa, que é uma coisa absolutamente de vanguarda. E assim vai. Então, minha cabeça não era de alguém formado só pelas ciências sociais. Pelo contrário, essa coisa durante o dia fez muito a minha cabeça. Então, é natural que eu tivesse familiaridade com isso. É verdade que na USP, isso e muitos outros lugares até hoje, quando se falava de evolucionismo, isso era uma aula, no máximo, do curso, em que se falava dos evolucionistas britânicos, vitorianos, racistas, colonialistas, e talvez de Lewis Morgan, que era tratado no mesmo pé, o que é uma grande injustiça. Lewis Morgan era alguém que se correspondia com Darwin, que visitou Darwin, que tinha uma relação assim de comunicação científica. Ele é citado várias vezes na Origem das Espécies, em conexão com a obra do Lewis Morgan sobre os castores, que é um exemplo de um tópico moderno atual, que o Zé Américo conhece muito bem, que é o efeito recíproco que tem o animal com o ambiente, quer dizer, reconstruindo esse ambiente e, por sua vez, recebendo desse ambiente reconstruído novas condições e novos desafios que ele tem que resolver. Quer dizer, o Morgan insistia muito que o castor não é programado, naquele tempo não tinha genética ainda, né? Por instintos, para construir uma casa. Ele fez isso com base em extensivo estudo de campo durante as viagens dele para estudos indígenas. Então, é um livro de 500 páginas, muito documentado empiricamente. Ele diz o seguinte: para cada circunstância ambiental, o castor acha uma solução. Ele age como um engenheiro. Ele não é programado para construir aquilo. Ele resolve um problema de materiais, de velocidade da água, do rio. Então, tudo isso fazia parte, digamos assim, da minha familiaridade prévia e do meu interesse por esses antropólogos todos. Eu sabia que tinha mais. Sem falar de um encontro com Darcy Ribeiro no Peru, em que ele estava, numa época em que ele estava escrevendo a única obra evolucionista de peso do continente, que é uma história
da evolução das sociedades humanas para chegar nas Américas e finalmente para chegar no socialismo peruano que ele estava tentando construir. Mas sobre isso eu falo depois, porque a história do Darcy Ribeiro é muito interessante na relação dele com essa questão da evolução. Muito interessante para eu também ouvir essas histórias e essa rejeição dentro da antropologia, né? Aqui no Brasil, claro que eu não vivi nada disso, mas eu gostaria, na verdade, de saber mais sobre essa questão, o que, na verdade, o livro, a origem, né, do Darwin, o que esse livro, na verdade, pode trazer para a antropologia. Ou o que poderia ser de interesse, entendeu, para os antropólogos até hoje em dia. Você já mencionou, por exemplo, essa continuidade, né, entre as espécies e uma ruptura com o rompimento com antropocentrismo. Eu acho que isso é super interessante, super importante. Eu, na verdade, também experienciei isso. O Zé, ele acha que eu não tive nenhuma crítica, nenhum problemas no meu departamento de antropologia na República Tcheca, mas eu acho que não foi tão longe da sua experiência ou de experiência de vocês. Claro que foi diferente, né? Óbvio. Mas sempre quando a gente chegava a falar sobre Darwin, sobre evolução, sobre teoria darwiniana dentro da antropologia, os nossos colegas olhavam com susto, com medo, com rejeição total. Né? A gente basicamente, um pequeno grupo de etólogos, né? Ou seja, a gente estudava o comportamento animal, inclusive humano, né? A gente só teve sorte que um dos fundadores da nossa faculdade, que foi nova naquela época, 22 anos atrás, ele gostava, na verdade, de etologia, né, como hobby dele. Então, ele gostou da nossa abordagem e deixou a gente na faculdade, mas agora não existe mais. Agora é realmente só antropologia social e cultural pura, e não querem nem ouvir sobre nada, sobre biologia no comportamento humano. Então, na verdade, o que eu fiz, o que eu estudei, não existe, nem existe mais. Então, realmente, vive um pouquinho o que você falou, aqui em um contexto completamente diferente, mas parece que né, o procedimento foi bastante semelhante. E um dos medos pelo menos dos antropólogos sociais culturais que eu conhecia foi exatamente aquela interpretação errada da obra do Darwin aplicada ao darwinismo social, que você já começou a mencionar também. Então, talvez você pode mencionar isso. O que poderia ser, então, de interesse para os antropólogos sociais culturais da obra do Darwin e, na verdade, como evitar esse entendimento errado do darwinismo dentro da antropologia. Vou começar pelo final, porque isso também toca no ponto que o Zé Li tem enfatizado, que é o seguinte, que no primeiro livro do Darwin, A Origem das Espécies, saiu juntamente com... Aliás, antes do livro, tem uma seção, tem um anúncio da teoria simultânea, né? Expressa num artigo proposto por Bolas, um grande naturalista que passou 10 anos no Brasil e outro tanto na atual Indonésia, e uma carta do Darwin que registrava o fato de que ele também tinha pensado a mesma teoria simultaneamente. Mas as duas teorias são um pouco diferentes. Eu vou voltar a isso porque uma das diferenças é o que separa os dois sobre a origem da humanidade. Mas o fato é o seguinte, é que após a publicação do livro do Darwin, teve uma interpretação associada inicialmente ao sobrinho dele, Galton, uma interpretação, de fato, que aplicava a teoria dele à humanidade no sentido que justificaria o racismo, uma hierarquia social, uma evolução, e assim por diante.
E isso com apoio também na estatística e na genética, com bastante manipulação. Eu acho que isso, se a gente ler a primeira edição de 59, eu estou com um facsímile aqui na mão, ele teve várias edições, só uma coisa que atrapalha é o subtítulo: a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Então, é como se estivesse anunciando um projeto que, na verdade, não está contido no livro. No interior do livro, você pode entender raças como variedades animais que, para Darwin, nem eram separadas de espécies, particularmente no contexto dos primeiros capítulos sobre seleção artificial, sobre domesticação, em que a gente fala de raças para indicar, digamos, uma subvariedade de uma espécie. Mas isso apoiava, aparentemente, a ideia de aplicar a teoria darwiniana para justificar a ideia de que existem raças humanas superiores favorecidas na luta pela vida e outros destinados a desaparecer nessa mesma luta. Uma visão que foi incorporada tanto pelos eugenistas quanto pelos nazistas. Um fato interessante é que nos manuais de biologia a gente nunca vê, é que um dos pioneiros da síntese moderna, que foi Fischer, o matemático geneticista que formulou matematicamente a compatibilidade da genética mendeliana com a teoria da seleção natural, Fischer, o último capítulo do livro dele é um manifesto eugenista, altamente racista no seu conteúdo. Isso você nunca ouviu falar disso. E ele entrou para o interesse na biologia exatamente pelo interesse no movimento eugenista na Inglaterra, mais ou menos por volta de 1915. E era a favor, de fato, enfim, de políticas destinadas a assegurar a ausência de hibridismo e assim por diante. Isso teve consequências terríveis, né? Isso virou uma política de Estado na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, em outros países, na Austrália, segregando, isolando, torturando pessoas, impedindo a formação de famílias em nome dessa ideologia, sem falar do genocídio, registrado como uma política de Estado. Então, os antropólogos tinham razão para isso. E nos Estados Unidos, em particular, havia um movimento eugenista muito forte, que também virou política de Estado, também levou à esterilização de pessoas e experimentação com negros, etc. Mas Boas, que era um imigrante da Alemanha, quer dizer, se opôs a uma antropologia evolucionista. Tem as razões científicas, que depois eu posso mencionar, mas uma das razões era um apoio a uma política liberal que admitia migrantes com o ponto de vista de que o que importava nessas populações, poloneses, por exemplo, visto como inferiores também por aquele pessoal que se considerava descendente de ingleses, etc., de alemães, considerados inferiores, etc., e Boas comparou, no estudos super famosos, traços raciais, entre aspas, de população negra, de imigrantes de países como Polônia e outros, e desses, digamos, sangue puro, de ascendência alemã ou inglesa. E mostrou como esses traços, em primeiro lugar, variavam separadamente. Em segundo lugar, se distribuíam com uma frequência estatística em forma de sino. Em terceiro lugar, esses sinos se superpunham. Isso quer dizer o seguinte, que havia dentro de um mesmo grupo variações maiores do que havia entre um grupo e outro. E na intersecção dessas distribuições de sino, você tinha essa ambiguidade. Ou seja, ele disse o seguinte: não é possível classificar, usando métodos estatísticos, essas populações por raça. Hoje em dia se faz isso com métodos da genética, né? Também mostrando que você tem uma mistura generalizada do ponto de vista genético. Então, isso tinha uma mensagem política importante. Mas a sua pergunta
Eu podia continuar aqui para dizer também por que cientificamente o Boas se opunha. E aí isso tem a ver também com as razões dos antropólogos na Inglaterra, Radcliffe Brown, sobre o primeiro Malinowski, cara com formação de engenheiro, de cientista, Boas com formação de físico, né? E Radcliffe Brown com a formação de psicólogo, experimental, todos eles vinham de disciplinas científicas, com um peso experimental. E o que eles estavam reagindo? Contra as especulações sem embasamento empírico. Então, Boas não era contra a história, só que ele exigia uma história documental. Então, assim, para estabelecer a relação entre um grupo cultural e outro, ele exigia evidência arqueológica, escrita, artefatos, etc. E mandava os alunos recoletar isso. A mesma coisa acontecia do outro lado, na Inglaterra e etc. Agora, eu vou encerrar um pouco essa parte, porque, de fato, começou a aparecer uma arqueologia, e também na arqueologia teve uma revitalização do evolucionismo na Inglaterra, com Gordon Childe, um autor que também li naquela época, mas a antropologia posterior na Inglaterra, o tipo que eu estive lá, também teve uma reação anti-evolucionista, baseada numa interpretação dos artefatos culturais que não se encaixava numa sequência evolutiva única. Isso é uma longa história, posso voltar a isso depois, que ocorreu também com o estudo arqueológico nas Américas, e está ocorrendo hoje com uma nova onda de arqueologia de povos da floresta do Brasil Central, uma grande pesquisa com colaboração do pessoal dos Estados Unidos e aqui no sudoeste, no Acre e tal, mostrando como o nível de desenvolvimento social e a organização político-social e tecnológica dessas sociedades não se encaixa tampouco numa escala de desenvolvimento como, por exemplo, aqui o Darcy Ribeiro propôs. O pessoal mora na floresta, deveria ter uma tecnologia primitiva, organização social primitiva, etc., etc., etc. Não funciona assim. Agora, você perguntou também o que eu achei importante passar para os alunos da antropologia do Darwin. A minha premissa era o seguinte: tirar do caminho a ideia de evolução cultural, colocar no lugar disso a importância de ter uma visão científica da hominização, quer dizer, do componente biológico da evolução humana, que não parou há 100 mil anos atrás ou há 200 mil anos atrás, continua. Há traços que alteraram, por exemplo, a resistência à lactose associada ao pastoreio e alguns outros traços. Mas, no essencial, é a mesma espécie, a mesma capacidade, a mesma espécie no sentido fisiológico do organismo, cérebro e assim por diante. A comparação de um arqueólogo importante, contemporâneo, né, em inglês, da época que eu estava lá, inclusive, você pegar uma criança de 100 mil anos atrás, lá saindo da África ou já na Europa, e botar numa escola norte-americana, ela vai aprender inglês, vai desenvolver com mais outras, tem a mesma capacidade fisiológica. Então, é isso. Isso é a parte principal para passar. A outra eu falo depois, que está no livro de curso. Porque o que eu achei importante passar para os alunos, então, do Darwin, tirando isso do caminho. Exatamente, mas é que você já estava, na verdade, entrando bastante no assunto da minha pergunta atual, que eu quero te fazer agora. Mas, aproveitando que eu te interrompi, para chamar a atenção de muitos dos nossos queridos ouvintes, sei lá como chamar, as pessoas que assistem, né, e que depois assistem os vídeos, etc., dessa diferença absolutamente fundamental entre a origem das espécies e o chamado no Brasil, o segundo grande livro, muito pouco lido, né, traduzido aí como A Origem do Homem. É importante dizer que se separam um do outro 12 anos, que ele tinha grande parte do que aparece no segundo livro, no segundo grande livro, porque teve milhões, né, mas enfim, ele já sabia dessas coisas quando ele escreveu o primeiro, mas ele optou por não colocar. Há muita polêmica sobre por que ele optou por não colocar a parte da humanidade
na origem das espécies. Tem várias lendas sobre isso, alguma delas deve ser verdadeira, não sei. Não interessa. O fato é que ele aguardou 12 anos para publicar isso, que, na verdade, é a antropologia do Darwin, vamos dizer assim, né? a segunda grande obra. E nem todo mundo tem muito essa noção. A minha experiência é de que muita gente nem sabe que existe o segundo livro, baseia tudo no primeiro. Então, vamos dizer, se a gente ficasse só com o primeiro, só com a origem das espécies, essas conclusões que tiraram, que foram na direção da eugenia ou do chamado darwinismo social, tudo isso, tinha uma certa lógica, né? Porque eles pegaram aquele subtítulo e traduziram numa exportação para a humanidade que foi da cabeça deles. Mas, enquanto isso, Darwin estava pensando uma coisa completamente diferente. E a diferença entre as duas obras é tão grande que, inclusive, um tema de discussão, talvez a gente faça mais para frente, de como é que você concilia um com o outro, se é que a palavra seria esta, né? Mas, então, tudo isso para dizer para os ouvintes que a segunda grande obra é importantíssima e é absolutamente essencial para quem pensa em Darwin e na humanidade, porque você pode perfeitamente usar o que está lá na origem das espécies para outras questões. Mas para a questão da humanidade tem que ser o segundo grande livro. Então, e isso foi o tema, eu acho que o curso, justamente, que a gente mostrou a ementa aí, ele é bem centrado no segundo, que eu estou chamando de segundo grande livro. E a gente queria te ouvir justamente sobre isso, sobre a antropologia darwiniana. Você tem razão. Você vê que na ementa que você recuperou para mim, muito obrigado, que há uma diferença entre as primeiras unidades, 3 e 4, em que eu trato do processo de humanização, eu, Dória, e o professor Paulo Dalgalarrondo, que não aparece como professor na ementa, porque, tecnicamente, ele era aluno, um paradoxo, né? Um doutor formado em Heidelberg, autoridade, catedrático, autor de muitos livros, inclusive sobre a evolução do cérebro humano, mas decidiu fazer um doutorado em antropologia por ambição intelectual. Eu era tecnicamente o orientador. Então, era um curso a 3 mãos. Mas, assim, os primeiros itens tratam dessa botar na cabeça dos alunos, que não eram biólogos, a ideia de uma origem biológica da humanidade, de uma árvore, digamos, de árvore evolutiva. E aí o contraste, por isso que aparece na ementa Árvore das Línguas, com a disciplina que era a filologia histórica, que estava emergindo no século XIX, e que também traçava uma árvore, que era uma árvore cultural, digamos assim, uma árvore de afinidade das línguas europeias, supondo um ancestral comum que seria o indo-europeu, uma língua reconstituída, que se ramificando daria origem às várias línguas atuais. Enquanto, por exemplo, as línguas dravidianas, até hoje faladas no sul da Índia, que o Morgan também estudou, são um outro tronco que não tem nada a ver com o indo-europeu e assim por diante. Ora, isso foi uma teoria constituída com uma metodologia histórica e que não tinha nada a ver com o darwinismo, nem com a ideia de seleção ou de superioridade de uma língua sobre outra. Quer dizer, seria como dizer, o alemão se adaptou para circunstâncias especiais, a França, por causa do clima da França. Quer dizer, a noção de adaptação não funciona para explicar essa diferenciação. Nem a ideia de uma hierarquia. Quer dizer, o inglês hoje é mais falado porque é mais apto para quê? Do que o francês, do que o chinês, do que o swahili. E uma das tarefas do Boas foi exatamente refutar isso. Ele e os discípulos, como Sapir, também de origem alemã, mostrando a enorme complexidade e variedade de línguas indígenas e também demonstrando a universalidade do sentido em todas essas línguas,
De acordo com o seguinte teste, é possível pegar Kant e traduzir em chinês, em japonês ou na língua dos esquimós, línguas inuit, às vezes até com vantagem. Ele foi traduzido, esse livro dele, pelo grande linguista brasileiro, agora me faltou o nome, que afirma isso. Agora, cada língua expressa conceitos de uma maneira diferente, com uma conotação diferente. Por isso que poesia traduzida não é nunca a mesma coisa. Agora, os conceitos podem ser traduzidos com recursos de cada língua. É isso que o Borges, no fundo, é o problema deles com a tradução de todo tradutor. Quer dizer, é possível traduzir. Não é a mesma conotação, não transmite, digamos, exatamente a mesma coisa, mas a tradução conceitual é possível. Você traduz física quântica, biologia molecular, em japonês, usando um alfabeto completamente diferente, uma gramática completamente diferente. Da mesma maneira, é possível fazer com filosofia. Então, o ponto de vista, portanto, da história linguística é muito diferente. E dos grandes pioneiros da linguística histórica, ou o grande pioneiro, que era Humboldt, explicava essa dissociação, essa separação, ramificação das línguas por dois processos. Tudo isso tem paralelo com a evolução biológica, mas é um paralelo, uma analogia. Que é a ramificação e a difusão geográfica, levando a tradições, hábitos, comportamento, tecnologias diferentes. Não é um reflexo do ambiente, mas é um uso de recursos do ambiente de maneira criativa por diferentes culturas. E, de outro lado, a troca recíproca, ou seja, a troca de experiência e o reencontro. Então, é como se fosse um rio que tem canais que se conectam, e, ao longo do tempo, isso enriquece essas culturas, essas tradições. Sem que e o próprio Humboldt afirmou taxativamente isso. Então, eu terminei estudando bastante, muito curioso, porque ele está associado com as ideias de Chomsky também, sobre essa universalidade da capacidade de pensamento humana em todas as culturas, e a possibilidade de se traduzir qualquer língua para qualquer língua. Então, é isso. O Humboldt também afirmou isso, contra uma visão inicial de que tem línguas mais evoluídas, mais complexas do que outras, línguas com mais inflexões, etc., etc. Mas ele mesmo percebeu que todas tinham recursos para expressar o pensamento humano. Então, é assim, teve essa parte do curso que trata da origem da humanização, a importância de antropólogos não serem ignorantes, porque é uma burrice, é que nem terra é chata, ficar tendo essa ideia de que falar em evolução humana é preconceituoso, contra não sei o quê, é uma coisa completamente... Entendeu? Os alunos tinham que cair na real. Evolução é um fato, que nem tal. Agora, não impede que tenham crenças religiosas ou mesmo visões metafísicas alternativas a isso. Os grandes arqueólogos são católicos, e um dos maiores físicos também do século XX, cosmólogos, era padre assessor do Vaticano, o Abade Lemaitre. Então, não tem incompatibilidade, mas nem vou entrar nisso. Uma coisa é ciência, outra coisa são essas metafísicas religiosas. Agora, depois disso, depois de tratar de seleção natural, de hábitos, os tópicos finais do curso, de interesse imediato para os alunos, não tinham a ver com repassar as teorias de evolução cultural. Eu, pessoalmente, não acho que se aplica às sociedades e às culturas a noção de evolução no sentido darwiniano, implicando conceitos como adaptação e aptidão, fitness, e também e de adaptação. Mas isso é uma outra história. Eu não entrei nesse debate com os alunos. E sim no que tem de positivo importante e mesmo indispensável no Darwin, e que sai. Primeiro, a crítica ao racismo. Você vê, o primeiro livro fala preservação dos mais aptos, como é que é, das raças, as rápidas na luta pela sobrevivência. Mas será que se aplica para explicar a diferença entre as raças? Era o que Agassiz, o grande biólogo, paleontólogo, na verdade, de peixes, teve no Brasil para documentar a inferioridade dos negros e tal. Tem um trabalho dele infame,
registrando isso. Bom, era o que eles afirmavam. O Darwin, então, Agassiz era poligenista. A humanidade teve várias origens. Negros tiveram uma origem separada, os indígenas outra separada, etc. Tudo criado, na verdade, uma criação de origem divina e hierárquica. Justificava a escravidão e assim por diante. O Darwin, ao contrário, além de mostrar simpatias, isso está em livros recentes, eu não vou entrar muito nessa parte histórica, mas metade do livro dele sobre a origem do homem está falando de pássaros, sobretudo, e também de outros animais, de insetos, etc., para estabelecer uma teoria muito estranha, que foi, até hoje é vista objeto de muita polêmica, embora tenha sido defendida pelo aquele mesmo Fischer, o geneticista matemático, que é a teoria da seleção sexual, que Darwin entendia como a causa da diferenciação morfológica, fenotípica, entre raças humanas. A cor negra de habitantes da África, o cabelo encaracolado, isso, repare bem, varia muito na África. Não há um tipo humano único na África. É muito diferente. Os habitantes Nuer do Sudão, da África Oriental, e os da África Ocidental, da África do Centro-Sul e do Norte da África. Essa ideia de um tipo africano só já é, por si, absurda. Mas o Darwin dizia essas variações, assim como as diferenças entre assim, do Mediterrâneo e depois do Norte, tinham origem num processo que, em termos biológicos, é um processo de seleção, como é que se diz? Simpátrica, ou seja, seleção no mesmo grupo populacional ou numa região onde a população está em comunicação e onde, portanto, é um problema explicar por que surgem linhagens divergentes, já que nessa população está havendo intercasamento, e essas diferenças tenderiam a digamos, se diluir na população como um todo, em vez de conduzirem a uma separação gradativa que daria, então, origem a espécies diferentes. Hoje em dia, o processo favorecido para explicar a especiação é a especiação alopátrica, quer dizer, que se dá pela separação geográfica de grupos populacionais, onde essas pequenas diferenças, então, podem se desenvolver paralelamente. Por exemplo, no Acre, quando eu estava estudando lá, o professor Pérez, que hoje está na Inglaterra, tinha feito previamente um estudo ao longo do rio Juruá, onde eu estava trabalhando, mostrando como, à medida que você descia a bacia do rio, portanto, a distância entre as margens ficava maior, aumentava a divergência do interior de uma espécie de primatas, de macacos, ficavam mais separadas, ilustrando o efeito do isolamento geográfico pela presença do rio no início da especiação, ou seja, da separação, divergência de traços. Esse é o aspecto que foi mais enfatizado pelo Wallace. Então, o Darwin, ao contrário, estava explicando um processo que ocorria por uma seleção no interior de um grupo, pela preferência, inicialmente poderia ser meio casual ou acidental, por um certo tipo de aparência. Ou seja, black is beautiful seria uma opção. Pode parecer meio absurdo, mas é isso que ele defende, e dando exemplos também desse processo de seleção estética, não era ligada à adaptação nem à sobrevivência. Depois dele explicar em metade do livro, na metade do meio, né, justificar isso com base em estudo de animais não humanos, ele lança a ideia de que é isso que explica também a divergência fenotípica de tipos humanos, rejeitando, não é ignorância, ele rejeita explicitamente interpretações baseadas na adaptação à luminosidade solar, a questão da presença de doenças e a outros fatores desse tipo. Certo ou errado, ele lançava essa ideia de uma seleção simpátrica interna, que corresponde também ao processo, você pode pensar isso por analogia, com o processo pelo qual um grupo étnico se mantém separado dos demais, ou mantém seus grupos e tradições, escolhendo os seus parceiros, dentro daqueles que têm características que foram já transmitidas por educação como preferidas,
sendo que o Fischer, o geneticista matemático, incrementou isso, dizendo que as fêmeas também herdariam essa preferência. Os machos preferidos transmitiriam esses traços escolhidos pelas fêmeas e elas transmitiriam para suas descendências também essa preferência. Então, a coisa é chamada de processo bola de neve, em que uma diferenciação inicial vai se multiplicando. Ora, pode ser visto como bem bolado, quer dizer, se não é vero, é bene trovato, mas, para mim, é uma ideia muito sugestiva, do ponto de vista da antropologia, para sugerir como é que o Darwin introduziu um componente que os antropólogos chamariam de cultural, como base de uma diferenciação étnica, de base cultural entre os povos. Um ponto que é muito importante na antropologia de Lévi-Strauss, fundada por ele, porque ele enfatizava que toda cultura persiste no tempo por causa de duas tendências. Uma a se replicar, a se transmitir padrões semelhantes aos das gerações anteriores, o que significa separação, rejeitar. Por isso ele foi muito criticado, porque numa conferência na ONU, ele, de certa maneira, justificou o comportamento etnocêntrico de povos europeus, dizendo que, olha, no fundo, é um traço geral de grupos humanos, algum grau de etnocentrismo. Por outro lado, a vitalidade de todas as culturas, como já dizia Humboldt, está na capacidade de trocar experiências, de absorver o contato com outras culturas. Então, tem isso. Os outros aspectos eu não vou comentar agora, tem a ver com o comportamento social e sobretudo, a importância do que ele escreveu sobre seleção artificial, sobre a domesticação, que é a engenharia genética, digamos assim, a engenharia biológica de povos sem escrita. E que, no fundo, se aplica também à própria espécie humana. Essa domesticação que é feita para os animais pode ter sido parte do processo também de humanização. Isso aí foi fundamental na minha pesquisa de campo antropológica com esses povos agricultores e caçadores da Amazônia, junto com biólogos, com um foco muito importante durante quase 10 anos, precisamente no processo de seleção artificial, de produção de novas variedades de plantas, de alimentos, que está em curso hoje em dia na Amazônia, e na importância de políticas públicas para valorizar esse processo ao lado da agroindústria, da grande indústria. E como isso é importante para a sobrevivência de uma variedade que garante alternativas face a pestes, a colapsos ecológicos que ponham em risco essas variedades que são hoje as industriais, né? Mas existem centenas, milhares, na verdade, de tipos ainda depositados por essas populações. E quem iniciou o estudo disso foi Darwin, continuado pelo soviético Vavilov, uma grande figura, antes de ser desaparecido, né? Contexto que o José conhece muito bem, já escreveu sobre isso. Vavilov foi um dos grandes heróis dessa biologia com inspiração na domesticação dos animais, né? Fazendo um mapeamento no mundo inteiro dos locais onde a base alimentar da humanidade hoje em dia vem da atividade de povos sem escrita, por volta de 10 mil anos atrás, 12 mil anos, 7 mil anos atrás. E Darwin foi o iniciador desse estudo. Maravilha. Tem tantos assuntos, né, interessantes. Eu não sei se vocês me permitam, mas a gente já recebeu a primeira pergunta e como o Mauro já começou, na verdade, a falar sobre o assunto, talvez eu iria reproduzir aqui pelo menos a primeira parte da pergunta, se eu puder, porque para a gente não voltar depois para o mesmo assunto, que eu acho que realmente veio exatamente no momento certo que você estava falando, na verdade, sobre a seleção sexual. Então, Fica à vontade, fica à vontade. Você está mudando um pouco
a ordem, mas tudo bem. Mas só um pouquinho, mas é porque me parece mais lógico, né? No contexto que o Mauro realmente começou a falar. Então, pergunta da professora Lia Queiroz do Amaral, que sempre acompanha a gente está sempre feliz que ela está aqui, que é professora titular senior do Instituto de Física da USP. E ela, na verdade, sugeriu, ou tem um comentário aqui sobre a continuidade animal-humano e a proposta explicitada no Darwin, no livro de 1871, sobre seleção sexual e a origem do homem. E ela fala que, segundo esse livro, a etapa inicial de separação entre primatas e humanos foi devida à seleção sexual e não à seleção dita natural. E que o Darwin enfatiza, sobretudo, as diferenças na pele e também as vocalizações sexualmente diferenciadas que se definem na puberdade humana. E fala que a continuidade animal e humano está presente principalmente na sexualidade e eu acho essa parte importante de que logo em seguida ele publica o seu terceiro livro, que a gente nem mencionou aqui ainda, sobre as emoções nos animais e no homem. Emoções. Exatamente. Eu, aliás, mencionei esse livro logo no começo, dizendo que isso colocava ele junto com Lévi-Strauss. Isso. Estabelecendo o elo entre animal e humano, que é também o elo do antropólogo com outras culturas. Ou seja, é um processo de comunicação, por quê? Que não passa pela exigência de você compartilhar as ideias, os pensamentos, a racionalidade, o modo de pensar da outra cultura, mas sim compartilhar emoções. Então, isso é uma espécie de ponto de partida humanístico, generalizado, quer dizer, que se estende para outras espécies, atitudes que a gente tem com relação a humanos e animais têm entre si. Mas, olha, essa é uma questão bastante complexa. Eu mencionei essa teoria do Darwin para mostrar que o pensamento dele sugere muitas pistas, como parte de uma ampliação do ponto de vista dele, enfatizado, não unicamente, mas enfatizado no primeiro livro, coisa que ele disse. Ou seja, em primeiro lugar, ele não usou a expressão evolução no livro dele, são coisas que a gente sabe e tal. Mauro, deixa eu aproveitar para fazer só uma pequena interrupçãozinha para um esclarecimento para os ouvintes, porque a gente está falando primeiro, segundo, agora falar em terceiro, não é bem isso. Existem dois grandes livros, o primeiro e o segundo, quando a gente está assim, então os grandes. Se a gente for falar dos livros do Darwin, eu nem sei, eu tenho a impressão que são 12, 13, tá certo? Não é 2, 3, tem muitos. Não, tem particularmente esse que vocês acabaram de citar, está justamente fazendo 150 anos redondinho. E nós temos um evento específico sobre isso Não, fundamentalmente, são 2 livros, só que tem um detalhe. Eu estou querendo só aproveitar para chamar a atenção de todo mundo, que no início de dezembro nós vamos ter um evento, vai ser o evento final deste ciclo, para justamente levar em conta que são 150 anos da expressão, etc. Exato. Agora, o importante é lembrar... aproveitar isso para fazer uma propaganda, mas era importante. Não, mas está certo. Mas é o seguinte, que o primeiro livro, 859, eu já mencionei que em 58 teve o anúncio oficial da teoria, que era uma carta do Darwin longa e o artigo de Wallace, contendo as mesmas ideias básicas. Tem outros... o primeiro que ele escreveu foi sobre a viagem do Beagle. Tudo bem, mas aí não tem ainda uma teoria da evolução. Não, livros tem muitos, mas eu quero só dizer o seguinte, que esse livro, de 59, ele escreveu numa pressa, imposta pelos amigos, porque ele estava ameaçado de perder a prioridade da teoria dele. O que tinha eram 2 artigos em que o outro, tecnicamente, teria prioridade, porque foi enviado para publicação. E, por infelicidade, caiu nas mãos de quem para enviar? Do Darwin. Então, ele estava na situação de, pela regra de prioridade, enviar para publicação um artigo que antecedia a teoria que ele estava elaborando há várias décadas. Então, os amigos acharam essa solução
pegar cartas, tal, montar e apresentar simultaneamente. E o Wallace nunca contestou essa solução, que, a rigor, é errada contra a ética da coisa. Só que é o seguinte, no ano seguinte ele publica A Origem das Espécies, só que o problema do Darwin é que cada capítulo da Origem das Espécies ia ser um volume. Então, as espécies, em vez de ter X capítulos, 14 capítulos, ia ter 14 volumes, digamos assim. Então, por exemplo, o primeiro capítulo da Origem das Espécies então, é sobre a seleção artificial, sobre a domesticação de animais e plantas. O que acontece? Anos depois, ele publica um livro de 1000 páginas, em 2 volumes, correspondente a esse capítulo. Quer dizer, era esse o plano. Cada capítulo ia ser uma vasta obra com ilustrações. Então, esse livro dele sobre a domesticação das espécies é um capítulo elefantísico, com elefantise do primeiro capítulozinho da Origem das Espécies. Pouquíssima gente lê esse livro, é um livro fascinante para a antropologia em particular, com coisas surpreendentes que ele foi achar, inclusive na antropologia, na etnologia, como é que os africanos, numa região onde existe o sistema de você faz uma doação para a família da noiva, em troca da noiva, digamos assim, não é uma compra. Quando Mandela casou com Samora Machel, grandes figuras, Mandela levou numa cordinha mais ou menos 90 cabras como o pagamento do clã dele para o clã da Samora Machel. É uma coisa fortíssima. Eu andei pela África e assisti esse tipo de situação. Então, só que aí o Darwin mostra como é que esse pagamento, que na época tinha que ser em gado, e tinha exigências estéticas. Por exemplo, para uma certa região tinha que ser um gado com manchas de tal tipo, o outro tinha que ter o chifre de tal e tal maneira. Quer dizer, era uma seleção artificial sem nenhuma finalidade prática, mas com a finalidade cultural e estética. E ele insiste também muito nisso. Quer dizer, não era só a seleção sexual que tinha esse tipo de orientação, mas era a seleção que ele chamou de inconsciente, que era guiada pela percepção de pequenas diferenças e pela acentuação dessas diferenças ao longo do tempo. E aí é o momento em que Darwin destaca uma competência desses povos, que ele chama semicivilizados, ou seja, sem escrita, mas já com gado e tal, e povos também da antiguidade, como os incas, por exemplo, civilizações. Também sem escrita, como os incas. Os incas tinham quipu, mas não tinham propriamente uma escrita alfabética. Mas o que ele diz é o seguinte, que esse pessoal tem uma percepção muito maior, mais acurada do que ele, Darwin. Darwin diz, eu nunca consegui, 40 anos tentando, selecionar uma variedade diferente, por exemplo, de rosa ou de pombo, mas esse pessoal consegue. E mesmo o selvagem da Ilha do Fogo, ele acredita eles com uma percepção, uma discriminação muito superior dos europeus que ele conhecia. Então é assim, tem essa ciência, digamos assim, que leva a esse processo de domesticação e que o Darwin reconhecia. Mas eu tenho a impressão que eu me perdi nessa resposta e perdi o fio da meada original da pergunta da Yaroslava. Então, se você puder me ajudar para recuperar, que é... Na verdade, foi mais um comentário ainda sobre a seleção sexual e depois a gente chegou ao livro de Emoções nos Animais. Eu queria mencionar o seguinte, essa questão da seleção sexual, que agora eu aproximei da seleção artificial, dizendo que nos 2 casos o Darwin dava um conteúdo estético a isso e não direcionado, quer dizer, como se faz hoje no laboratório, dizer assim, olha, eu quero selecionar tal propriedade, por exemplo, o conteúdo de vitamina C, o beta-caroteno na mandioca. E aí você vai afinalando para isso. A seleção que é feita pelos povos da Amazônia, por exemplo, em certa região do Rio Negro, uma área relativamente pequena, aí você tem 120 variedades de mandioca.
na América Central e assim por diante. Bom, isso é um longo assunto de uma longa pesquisa de dezenas e dezenas de pessoas, um projeto que eu coordenei junto com a Laure Emperher, documentando isso. Mas é uma seleção que não é direcionada para um fim só, é direcionada para a variedade. Então, você multiplica uma grande variedade, e disso aí tem um repertório de mais doce, mais amarga, cor diferente, tempo diferente de maturação, de armazenar debaixo do solo, e isso compõe uma estética da diversidade, compõe verdadeiros museus agrícolas, que são esses roçados, que as plantas... Ou seja, é um foco interessante, porque significa um processo de experimentação, digamos, aleatória, de diversificação aleatória, onde, sem ter um objetivo pré-determinado único, mas que permite você selecionar nessa variedade ao longo do tempo. Isso aconteceu recentemente, quando o Instituto de Pesquisa da Caçava, da Mandioca, no Peru, um dos institutos inspirados pelo projeto do Vavilov, quer dizer, existem institutos desse tipo no mundo inteiro, nos centros originários de domesticação. Então, no Peru, esse centro, de repente, num certo ano, a grande descoberta deles foi uma mandioca capaz de se conservar fora da terra durante 6 meses sem apodrecer. Isso surgiu por quê? Porque eles pegaram uma amostra de um povo indígena e alguém esqueceu no almoxarifado, e depois de 6 meses ela não tinha apodrecido. Então, aquilo foi resultado dessa experimentação estética desses povos. Desculpe te interromper, mas eu acho que não está claro e certamente não está agradando a pessoa que mandou a pergunta. Essa tua insistência na questão da seleção artificial, quando a pergunta dela é sobre a seleção sexual. Sim, mas acontece que você está fazendo... Eu estou fazendo um paralelo sobre a seleção artificial e seleção sexual, porque a seleção sexual pode ser vista como uma forma, é uma seleção que não é seleção natural, no sentido darwiniano. Assim como o Darwin foi criticado pelo Wallace por ter colocado seleção artificial no livro dele, porque para o Wallace isso não era seleção natural, mas o Darwin colocou, considerava em paralelo. Da mesma maneira, o Wallace nunca aceitou a seleção sexual do Darwin. O Wallace combateu explicitamente isso, assim como o Wallace nunca aceitou a hominização como um processo resultante de seleção natural. Então, eu acho, pessoalmente, que tem, sim, uma afinidade. Agora, tem questões que não estão explicadas pelo Darwin. Por exemplo, a origem da cultura e da linguagem, isso não tem uma explicação, de fato, boa no Darwin. A seleção sexual não convence para explicar isso. Ela é mais um processo que surge depois da hominização, mas não um processo que explica a hominização. E a teoria do Darwin da origem da linguagem, que seria associada à origem da cultura, também é bastante problemática, embora hoje em dia esteja sendo revisitada, que era o canto. Portanto, também relacionado com seleção sexual, como disse a colega Yaroslava, quer dizer, para o Darwin, o canto dos pássaros estaria na base da origem da linguagem. Hoje em dia tem estudos assim detalhados, fisiológicos sobre isso, e dá para descartar, digamos assim, essa filiação. Mas fica um certo mistério que é relacionado com a emergência da linguagem como resultado do processo seletivo, e que, para mim, está relacionado também com a insuficiência atual da ciência para compreender como funciona o cérebro humano. Isso tem a ver, eu acho que é a neurociência ao longo do século XX, junto com a física e com a matemática computacional, talvez desvele esse problema, mas é um problema que está longe de ser resolvido. O problema da evolução da capacidade, em que consiste exatamente o processos mentais e a capacidade de linguagem no nível, digamos, micro, de detalhes. E aí é que alguns físicos, no seu livro, você dá importância grande para refutar a ideia de mente quântica com toda razão. Agora, físicos como Penrose não estão defendendo uma mente quântica, mas estão dizendo o seguinte: a ciência atual, ciência quântica e gravitacional, ciência newtoniana, elas estão longe de serem um ponto final, inclusive porque elas não estão unificadas.
Então, ele acha que para compreender... E a computação também. Então, para compreender a mente humana, ele acha que é preciso mais ciência. Ninguém vai acompanhar essa parte do raciocínio sobre os físicos e a mente quântica, porque você porque você tem razão de fazer a menção e tal, mas ninguém pode acompanhar isso porque o assunto não está fugindo demais do assunto. Eu queria perguntar primeiro, eu tenho, na verdade, duas. Eu tenho uma pergunta que chegou agora, que é do Paulo Abrantes, e eu tenho uma pergunta importante, ou, no fundo, dupla. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria perguntar para a Yarka se, ainda na pergunta que ela fez, na verdade, transmitindo a pergunta enviada pela professora Lia, né, Queiroz do Amaral, se seria necessário ainda voltar a algum aspecto da pergunta, ou o que você acha, Yarka? Eu acho que não, eu acho que é realmente fascinante o que o Mauro mostrou, né? Essas diferentes seleções, né? A natural, a artificial e a sexual, e realmente a artificial e a sexual, elas são diferentes, né? Elas são inconscientes e eu achei muito legal fazer essa ponte, eu agradeço por isso. Em todo caso, fica aberto, se a professora Lia quiser retrucar, vamos dizer assim, para ela usar o e-mail aí, que acho que vai dar tempo da gente voltar a essa questão. A pergunta que eu vou propor, Mauro, é a seguinte. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma série de afirmações e, na verdade, eu quero só que você diga, se você não concorda, explique a discordância. É isso. Então, assim, por quê? Por que esse ciclo existe? Né? Por exemplo, quando você começou a falar... Por que o ciclo, sobre a teoria darwiniana, este ciclo no qual nós estamos, por que ele existe? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu vou explicar uma coisa que é importante. Por exemplo, você começou falando que você se sentiu um pouco assim com o convite, porque você não é biólogo. Não tem nenhum biólogo entrevistado aqui. Não tem biólogo, não vai ter até o fim. Quer dizer, na verdade, aqueles que tiveram formação em biologia fazem outras coisas hoje, né? Por exemplo, o professor Nélio Biso, que foi o primeiro, é um grande especialista em educação, ensino, pedagogia, etc. E é o nosso maior especialista, provavelmente, em Darwin. Mas não foi na condição de biólogo que ele veio aqui. Da mesma forma, vai participar a professora Maria Elice, que tem formação em biologia também, mas ela hoje faz uma coisa bem diferente, como nós vamos ver quando for a vez dela na pós-graduação, muito voltada para a questão do Darwin, etc. Então, se fosse para fazer um ciclo com biólogos, eu recorreria aos colegas que fazem um magnífico blog que chama Darwinianas, principalmente coordenado pelo Charbel El-Rani, que é da Universidade Federal da Bahia. Né? Quem não conhece devia entrar aí no Google e pôr Darwinianas, que é um blog de um grupo científico importantíssimo de biólogos darwinianos, vamos dizer assim. Mas, enfim, o ciclo foi voltado justamente por fato de que é muito subestimado, em geral, mas particularmente no Brasil, o fato de que, na conjectura do Darwin, ou nas conjecturas do Darwin, talvez seja mais correto dizer assim, existem questões que são úteis do ponto de vista epistemológico para inúmeras ciências. Eu não vou dizer todas, mas, enfim, inúmeras. O nosso último encontro foi sobre física quântica. Então, assim, o sentido, por isso eu falei, a pergunta é qual o sentido do ciclo. O sentido do ciclo é justamente tentar mostrar o quanto, na visão, na teoria darwiniana, há contribuições importantes que estão sendo aproveitadas nas mais diversas ciências. Então, o exemplo extremo que eu dei foi justamente a última vez com o nosso colega Baldijão sobre a física quântica. Né? Então, motivado por isso, eu queria dizer quais são as ideias, quando eu falo teoria darwiniana, o que eu estou dizendo. Porque é muito comum que as pessoas falem de outras coisas, falam a evolução, no máximo, às vezes, a evolução darwiniana. O que é a teoria darwiniana? Qual que é o cerne da teoria darwiniana?
né? Então, e eu queria, então, fazer duas afirmações aí, que essas que eu gostaria que você contestasse ou não. É uma forma de a gente ir testando as nossas ideias, né? Primeira questão é que existe uma contradição, no sentido bom da palavra contradição, que é o sentido dialético, entre a primeira grande obra e a segunda grande obra. Na origem das espécies, o raciocínio central, vou falar dele já já, é um que é negado no segundo. Porque quando o Darwin fala no segundo livro que, no caso da humanidade, a seleção natural selecionou os instintos sociais, basicamente, vou resumir, não é só instintos sociais que ele fala várias outras coisas. Mas, ao selecionar os instintos sociais, está querendo dizer o quê? Está querendo dizer, por exemplo, que, muito cedo, os humanos começaram a cuidar dos enfermos, cuidar dos deficientes, cuidar dos mais fracos, e assim por diante, né? Quando, por exemplo, deixou de haver aquilo que era muito comum nas hordas nômades, tal, que era se alguém está mancando e tal, fica para trás, não vai seguir. Ao contrário, né? A humanidade muito cedo começa a ter, eu vou resumir tudo na expressão que ele usa, instintos sociais, né? Ao dizer isso, ele está dizendo o seguinte, que a seleção natural selecionou o seu contrário. E isso não é suficientemente colocado, e eu acho importante frisar e dizer que cada um resolva do jeito que quiser, porque tem gente que tem tanta problema com a palavra dialética que então use outra coisa. Tem gente que usa fita de Möbius, é muito interessante. Pode usar, sei lá, pode, em vez de chamar de contradição, como eu chamei, chame de paradoxo, tira o que queira. O fato é que existe essa questão, existe uma unidade entre as duas obras, mas em cima dessa contradição que eu fiz questão de frisar. Por quê? Então, agora eu vou falar qual que é o raciocínio central da origem das espécies. É a ideia de que variações de um lado, que são aleatórias, uma vez confrontadas, essa palavra talvez não seja melhor, a pressões do ambiente, que são pressões, no caso, diferentemente, não são aleatórias. Quando eu usei a palavra determinísticas, teve gente que achou ruim, mas eu acho que as pressões ambientais são, comparativamente à variabilidade que eu descrevi antes, são opostas, e é disso que surgem os replicadores. O que replica, o que fica, é o resultado desses dois polos de uma contradição. Então, tem na obra do Darwin, eu gosto de falar isso até porque assim, é muito comum, às vezes a gente vê assim, vai ter uma polêmica entre os dialéticos e os darwinistas. Eu dou risada porque, assim, eu até agora não encontrei nenhuma teoria que seja mais dialética que a teoria darwiniana. Eu dei dois aspectos do que é a dialética darwiniana. Então, assim, essa é a base, vamos dizer, a origem do meu raciocínio ao propor este ciclo para o IEL. E aí pode ser que nós tenhamos, que você me faça várias correções nesse raciocínio que eu acabei de expor, porque, inclusive, outros colegas já fizeram, e é para isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo essas colocações justamente na expectativa de que me apontem onde é que está o erro. Beleza? Beleza. Ô, José, o problema é que, como você expôs uma série de pensamentos conectados, eu teria que passar um longo tempo para apontar onde é que eu vejo erros, na verdade, problemas, mais de dois. Eu já lhe falei que eu anotei todo o seu livro, chamado Amor à Ciência, onde talvez isso esteja mais explicado. Então, por que o ciclo existe? Eu acho que a motivação, que você não expôs muito claramente, é que há uma interpretação
recente da teoria darwiniana, incorporando o aprendizado, a instrução, junto com a herança genética, junto com modificações fisiológicas herdadas, epigenéticas, tudo isso conforma uma espécie de teoria estendida que se aplicaria, permitiria se aplicar de maneira comum ao domínio biológico e ao domínio humano, domínio cultural, uma espécie de única teoria. E eu já afirmei aqui que eu acho que o problema aí é que está misturando coisas que podem levar a... Bom, essa é uma divergência, mas falar disso seria muito longo, então eu vou só sintetizar o que eu acho. Eu acho que existe um processo de evolução biológica que gerou a humanidade atual como espécie, que continua a operar, só que continua a operar na escala da existência humana de maneira muito pequena, muito minúscula, pequenas modificações fisiológicas, tal. Pulmão, tamanho do pulmão, resistência a certas doenças, resistência à lactose, etc. Mas, em geral, a humanidade já está formada. E o que vem em seguida são processos de mudança cultural, que eu ilustrei com a história das línguas, aos quais eu acho que não se aplica, ou não há nenhuma explicação semelhante à explicação darwiniana da mudança biológica por seleção natural. Isso é o meu ponto de vista, ou seja, as mudanças históricas não permitem falar de uma evolução cultural se considerar evolução, em algum sentido, conectada com a ideia de fitness, de adequação ao ambiente, embora, evidentemente, existe ecologia cultural, é uma parte da antropologia cultural, mas e também a ideia de associação fitness e evolução no sentido de progresso, de desenvolvimento para algo mais completo ou melhor. Acho, em suma, que não se são domínios diferentes de explicação. Agora, acho também que falta considerar nessa expansão da visão científica no século XX o papel da matemática e da computação nisso. Por isso que eu mencionei, e acho que uma verdadeira compreensão da própria humanidade, do cérebro, tem que esperar ainda se completar um processo que está apenas se iniciando de compreensão, com uma combinação da neurociência, da computação, o que inclui formas de computação que não são as computações no sentido atual, newtoniano, que, no fundo, é a computação com o modelo da máquina de Turing. Quer dizer, isso está muito incipiente ainda, e a gente está longe de compreender a natureza da linguagem. Isso, para mim, vai ser uma terceira revolução, a gente começar a entender isso. Então, simplesmente, o enfoque darwiniano não explica isso, na minha opinião, a emergência da cultura ou do funcionamento da mente humana, que eu vejo em paralelo com a emergência da linguagem e dos processos técnicos e de trabalho. Você vê a teoria do Chomsky, de que a linguagem inclui o encaixamento de partes num todo, e não apenas uma sucessão linear de fases, se aplica exatamente também a todo o processo técnico complicado. Isso foi o tema, por exemplo, muito bem tratado pelo grande arqueólogo francês Lajoie Gourhan, sobre a complexidade envolvida em fazer um machado de pedra. Você precisa fazer uma ferramenta para fazer outra ferramenta para poder lascar aquilo. Ou seja, há um encadeamento que é semelhante ao encadeamento das partes de uma sentença, de uma construção sintática. Você tem que ter o fim pressuposto já desde o início dessa construção para encaixar nisso as partes intermediárias. E uma coisa serve para outra, essa coisa serve para outra. É a visão do Chomsky, dessa capacidade de hierarquização.
Agora, deixa eu completar um pouquinho essa questão. Eu estou colocando o papel da matemática e da computação para dizer que o darwinismo não é tudo. E toda a teoria da morfogênese, associada com Waddington, o Darcy Thompson e o Turing, é dedicada a mostrar como muitas características da morfologia animal estão relacionadas com a física, com a química, e não com uma sobrevivência assim fácil a coisa. Agora, o problema na minha dificuldade é que é a sua noção de dialética. Para mim, não faz sentido, por várias razões, mas eu teria que ter um pouquinho de tempo para explicar a dificuldade que eu acho nisso. Depois de ter dito que a inspiração para me interessar pela matemática foi a dialética, mas isso me alertou de muita coisa. Vamos deixar para uma próxima vez, a gente faz um ciclo sobre a dialética. Isso aliás, virou uma questão filosófica. Mas, como eu tenho isso anotado, eu vou tomar a liberdade, inclusive, de enviar para vocês anotações sobre o último capítulo do seu livro, onde você explica isso. Eu queria passar a palavra para a Yarka, porque a Lia mandou um reforço da pergunta dela, né, Yarka? Aí você podia, talvez, falar aí? Sim, ela tem mais uma pergunta ou comentário, mas eu não sei exatamente em qual contexto isso foi falado. Ela fala que a separação corpo e mente parece não existir em Darwin. Foi só isso. E eu não sei exatamente em qual contexto isso foi. Agora, não sei se o Mauro tem algo para comentar. Eu falo sobre isso. De fato, não existe essa separação. O Marx não tinha nenhum... Quem fez uma separação desse tipo, o que acontece é o seguinte, ele não tinha uma explicação para a emergência da mente, a não ser associar isso, por hipótese, aos mesmos fatores que afetaram os outros aspectos da evolução. Eu queria lembrar aqui que, no primeiro livro do Darwin, não é só, já existe a invocação de vários fatores responsáveis pela modificação das espécies. Ele não falou em evolução, e não falou em adaptação. E isso tem a ver, permite um parêntese, com o desejo de evitar confusão com o Lamarck, porque Lamarck já falava de evolução e já tinha uma teoria da adaptação. Na verdade, a evolução para o Lamarck era uma tendência restrita a cada filo da vida, não havia origem, para a complexidade crescente. E essa é a visão também do Spencer para a evolução social, sendo que para Lamarck isso funcionava como uma espécie de princípio vital em cada filo. E o que era adaptação para ele? Era uma exceção para isso, porque girafa, pescoço mais comprido, não é mais evoluído no sentido lamarckiano do que pescoço curto. Por quê? Por que pescoço mais comprido é mais evoluído? Não tem nada a ver. Para ele, isso era uma divergência da linha evolutiva, provocado pelo efeito do ambiente. Então, as pessoas não leem o Lamarck. Então, diriam que isso aí era quase uma nota de rodapé na teoria de Lamarck, uma teoria filogenética hierárquica com uma explicação adicional para explicar por que tem pescoço de girafa comprido e alguns outros exemplos que não são um indício de complexidade crescente, é mais uma deformidade, porque para adaptação a uma pressão ambiental. Agora, dito isso, o Darwin não tinha uma explicação, digamos, aceitável hoje em dia, a origem da língua, como canto animal, tem aspectos muito interessantes, mas não explica tudo. E, inclusive, cada pássaro aprende língua de um jeito. Tem pássaros que apenas aprendem a cantar, outros animais fazem ruído, mas não cantam. Enfim, isso é um campo de estudo atual sobre a complexidade de linguagens animais. Mas ele não tinha uma explicação boa para isso. Mas o que ele tinha era a hipótese de que isso se explicaria, sim, por processos naturais, processos biológicos. Da mesma maneira como agora, ele deu várias hipóteses para coisas que estão sendo estudadas ainda. Não é só seleção natural, o altruísmo, a seleção de grupo, que ele falou, seleção sexual, que eu já mencionei, e também
uma coisa que se chamaria hoje de deriva genética, quer dizer, que é o fato de que há certas variações que são simplesmente por acaso, por acidente, e outra que é uma correlação entre traços, quer dizer, tem bicho que tem um certo traço, uma cegueira, porque tem uma certa cor associada à coloração da pele, esqueci o exemplo exato, são correlações que ele inferia que existiam, mas que explicavam traços que não tinham valor para aumentar a prole daquele grupo. Então, ele sabia que, ele dizia explicitamente, e também a seleção do tipo adaptacionista, exemplificada por ele com o pulmão ampliado de populações andinas, que também se encontra no Nepal, e que ele associava a um esforço do organismo para respirar mais, que geraria modificações transmitidas pela descendência. Quer dizer, o Darwin tinha uma pletória de informações, e nesse sentido, quer dizer, a tese, infelizmente, eu fui muito rigoroso com o Stélio Marras, que é um professor que eu acho que está no Instituto de Estudos Brasileiros, na tese dele sobre Darwin e a história da ciência, porque ele fez uma leitura interna do Darwin, destacando, portanto, tudo isso no mesmo plano. E, na época, eu estava muito ortodoxo na doutrina da evolução sintética e fiquei incomodado com aquilo, dele botar isso no mesmo plano. Tá? Mas é isso, tinha uma variedade de coisas que ele não sabia explicar, inclusive a herança, a descendência. E a mente é uma dessas coisas. Agora, é interessante lembrar seguinte, isso. Aqui nós temos... Só para fechar isso, num instante só. Darwin, sempre naturalista, o professor tem toda a razão, mas ele não sabia como, mas ele acreditava que tinha essa base. Agora, Wallace é que divergiu dele. Um ano antes quando Darwin publicou A Origem do Homem, o Wallace estava publicando uma defesa de uma origem super-humana ou divina. Eu não sei por que dão tanta importância para essa coisa da relação com o Wallace. Tudo bem, tem uma parte lá que até tem importância na história, mas depois o que aconteceu, vamos deixar. Não dá importância. Vamos tentar nos concentrar. Vamos tentar uma posição que é a posição de muitos, a posição do Chomsky, por exemplo. Embora com outra explicação, o Wallace está dizendo o seguinte: o Chomsky cita explicitamente o Wallace como um precursor da ideia do seguinte, que tem um problema não explicado pelo Darwin e que precisa ser explicado. Sim, tá bom, mas tem, nem é um só, mas ele terminou místico, tal, não sei. Vamos, aqui o nosso ciclo. A gente, na verdade, tem mais uma pergunta, né? Não é mais uma. Eu estou aflito porque não é mais uma, nós temos 3. Então, eu estou querendo encurtar um pouco as respostas para que a gente possa, na medida do possível, fazer as várias perguntas que surgiram. Então, vou pedir permissão para vocês para fazer uma pergunta que está aqui há um tempão, do Paulo Abrantes. Pode ser? Pois é, eu vi que a outra pergunta, na verdade, foi exatamente sobre Darwin e Wallace, né? Então, eu estava pensando que Darwin talvez... Não, mas espera um pouco. Wallace. Tem uma sobre isso. Wallace. Tem uma sobre isso também, mas ela não está na prioridade. Aqui, pela ordem, chegou uma pergunta do professor Paulo Abrantes, que eu vou ler. Como eu não tive tempo nessa história toda de ficar prestando atenção em tanta coisa, de ler antes com calma, pode ser que eu gagueje um pouco, por isso vou ler devagar. Gostaria de saber se considera possível e desejável uma reunificação da antropologia, diminuindo-se ou eliminando-se o fosso que se criou entre a antropologia cultural, social e a antropologia biológica. Se for esse caso, acredito que passará por vencer preconceitos, apontar leituras equivocadas dos clássicos e também realizar um trabalho teórico que assimile contribuições como as que vêm sendo dadas no âmbito do que se denomina síntese evolutiva estendida. Você se referiu a essa turma da Jablonka, etc. Eu destacaria o papel, no caso, é o Paulo Abrantes, destacaria o papel cada vez maior
atribuído à construção de nichos e à seleção de grupo, especialmente no caso humano, mencionados de passagem em sua fala. E também há uma reaproximação entre a biologia do desenvolvimento e a biologia evolutiva, que se ensaia na chamada Evodevo. Essa é a pergunta. Deu para entender? Não, deu para entender perfeitamente. Olha, eu só vou te pedir o seguinte, tem que ser mais curto agora. Só quero que você não agora. responda por mim. Você tem feito isso antes. Como? Espero que você não vá responder antes de mim por mim. Não. Como? Como que eu responderia por você? Porque às vezes você está fazendo isso. Você já está dando a resposta para uma pergunta antes de ela ser feita. Não. Desculpe, mas não fiz isso em nenhum momento. Você fez na anterior sobre a tua pergunta sobre o que eu acho que é a finalidade do curso. Mas vamos lá, vamos dar palavra ao Mauro, né? Isso foi um equívoco, você não entendeu. Eu estava, para expor a minha visão, eu tentei explicar o que era o ciclo, e para isso fiz uma pergunta. Mas, enfim, olha, não vamos perder tempo, gente. É o seguinte, essa pergunta, se ela for entendida, eu gostaria muito que você tentasse responder nos 10 minutos, porque aí caberia mais uma. Pode ser? Não, eu acho que sim. Em primeiro lugar, eu acho sim que deve haver unificação. Acho que já está havendo, com uma geração de antropólogos que vêm da biologia, estão estudando comportamento humano e comportamento animal e a interação humanos e animais em várias sociedades, em vários contextos, ou fazendo uma antropologia de primatas. Essa barreira está em vias de desaparecer, mas não sobre a égide de uma teoria generalizada do darwinismo e assim por diante. Eu acho que a contribuição dessa antropologia, de uma corrente evo-devo e da importância de nicho, já há muito tempo, é perfeitamente o que isso traz para a antropologia, não é novo. Quer dizer, existe uma antropologia ocupada com o ambiente e com nichos, que é a antropologia ecológica, que, inclusive, influenciou muito meu trabalho de campo na Amazônia, com a metodologia de antropólogos como Lee e outros, no sul da África, documentando o modo de vida de povos caçadores de lá, com os mesmos métodos utilizados para primatas, para documentar a relação com o ambiente, o uso de recursos naturais, e etc. E existe toda uma corrente nos Estados Unidos, Julian Stewart e outro, voltada para esse ponto, que é a combinação entre o desenvolvimento do aspecto da cultura em conexão com o ambiente, o efeito desse nicho modificado, ou seja, isso não seria uma novidade do ponto de vista da antropologia. Agora, dito isso, relação com o ambiente e a importância do desenvolvimento, todo o enfoque humano da antropologia social e cultural é exatamente sobre o desenvolvimento. A visão de Boas é que toda a humanidade nasce com um repertório, digamos, biológico igual, mas o desenvolvimento gera diferenças profundas, que, por sua vez, podem afetar também a fisiologia e o próprio organismo. Esse lado dessa corrente nova, eu acho que é mais uma descoberta dentro da biologia da importância da cultura, digamos, daquilo que os antropólogos já reconheciam. Isso se estende também para reconhecimento da existência de cultura em pássaros, entre primatas, isso chega até em formiga, comportamentos aprendidos, etc., em reação a pressões externas. Então, acho que não tem problema nenhum. Agora, a importância essa conexão da biologia e da antropologia, sem dúvida. Acho, por exemplo, sempre disse isso para os meus alunos, que um biólogo, inclusive a minha equipe, que vai estudar os conhecimentos indígenas sobre plantas, tem que ter tido botânica. Senão, ele está na posição de um antropólogo que vai estudar o mecânico de automóveis, olha para o motor e pergunta, e essa rebimboca da parafuso, o que é esse troço? O cara vai perceber que isso é ignorante totalmente, não vai nem perder tempo dialogando com ele. Então, quem tem rendimento para estudar
conhecimentos de populações indígenas sobre plantas, sobre solos, sobre comportamento animal, sobre etologia animal, são pessoas que tiveram uma formação biológica. E por isso eu sempre valorizei muito a participação dessas pessoas nas equipes de pesquisa. Então, não tem conflito nenhum, tem que ter colaboração, e colaboração então, com respeito para visões de mundo diferentes. Agora... Então vou pedir para vou pedir a Yarka que, se possível, retome então a questão da professora Lia, que ela mandou mais uns esclarecimentos aí. Pode ser, Yarka? Pois é, eu estou agora tentando procurar, na verdade, o que é. Veio mais uma longa... Não, mas é igual o que já foi falado antes, isso se repetiu, é a mesma coisa. Acho que a gente pode deixar o Mauro só terminar essa resposta. Não sei se ainda teve algum. Eu já terminei. Acho que maravilha. Acho que o que eu estou dizendo é que a síntese estendida está contribuindo hoje mais para a própria biologia do que para a antropologia, do ponto de vista de uma revolução no pensamento. Agora, o que é importante hoje em dia é superar esse fosso entre... Isso tem exposições, tem um PowerPoint sobre isso, eu falei muito sobre esse divisor artificial injustificado entre os domínios das ciências, entre ciências exatas, físicas, e as ciências humanas, uma coisa que apareceu na certa época da história, e as ciências biológicas também. Essas coisas deviam fazer parte, na minha opinião, da formação de uma cultura geral de estudantes, antes da especialização dentro dessas barreiras, desse fosso. Um pouco como nos colleges nos Estados Unidos, que começam o curso com uma formação geral, incluindo sem esses divisores entre ciências, antes de ter uma especialização em determinadas disciplinas científicas. Essa é a minha visão geral. Isso inclui também não somente ciências da natureza, físicas e biológicas, como a matemática. Infelizmente, há uma ignorância de ideias básicas de matemática, de probabilidade, de lógica e tal, inclusive lógica dialética, estou pensando na lógica de contradição e tal, tão grande quanto a ignorância de biologia, de noções elementares, ou de física, entre pessoas que fazem ciências humanas. Além, por exemplo, de ignorância absurda de pessoas que estudam parentesco, como antropólogos, e não sabem o que é o Código Civil ou Código Penal, que é o equivalente de ideias de parentesco, ideias de punição, de castigo na sociedade moderna. Eu fiz uma conferência inteira, uma aula inaugural, expondo essas ideias sobre a formação dos cientistas sociais. Isso foi uma aula inaugural no Instituto de Ciências Humanas, na Unicamp, que eu digo exatamente isso. A gente vive numa separação acadêmica que é altamente danosa, eu acho, para a fertilização cruzada e para a atualização das pessoas no que está acontecendo no pensamento humano hoje em dia. Entendeu? É absurdo a falta disso. Isso inclui também uma falta de compreensão e de respeito por tradições culturais e tradições de prática de conhecimento diferentes que dão ao lado dessa tradição acadêmica. Eu já citei aqui a experimentação indígena feita no plano agrícola e em outras áreas também que eu não tenho tempo para mencionar aqui, mas que inclui estética, inclui matemática, engenharia e outras áreas onde você tem uma ciência prática, ativa e importante também. Eu acho que a universidade ideal para mim seria essa formação múltipla, generalizada, com as ideias básicas do pensamento humano, incluindo um conhecimento de tradições de busca de conhecimento que usam métodos diferentes dos nossos, mas que também chegam a resultados importantes. Seria uma visão democrática de ciência, que a gente, inclusive, tentou implantar no projeto de uma Universidade da Floresta, que, infelizmente, isso é uma outra longa história. Foi fisicamente implantado, o projeto do Tarso, um dos projetos privilegiados, mas foi sabotado no seu espírito.
inovador de unificação e tal, com biólogos, etc, etc. Então, é isso mesmo. Eu concordo que, com certeza, um maior diálogo entre as áreas seria, com certeza, uma saída boa. Eu acho que, infelizmente, vai ainda demorar um pouco, mas seria uma vitória, né? Até eu sempre estava pensando como pode que a ciência da vida, na verdade, não se aplicam às ciências humanas, parece que os humanos não têm vida, né? E o vice-versa, né? Mas, na verdade, os dois realmente, e, na verdade, todas as áreas deveriam comunicar muito melhor entre si. Mas talvez um dia a gente chegue a alguma conclusão um pouco melhor, né? Eu sou otimista, claro. E... Zé, eu acho que vai ser inevitável isso. Eu acho que isso vai ser inevitável. Eu quero dizer o seguinte, nós só temos 9 minutos agora e eu queria fazer mais uma perguntinha final para o Mauro fechar, para ele encerrar, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, o professor Valdemar Setzer, que, se não me engano, é da área de computação, principalmente da Escola Politécnica e tal, ele é professor sênior, professor. Ele fez algumas considerações sobre a relação com o Wallace, que confirmam um pouco do que a gente estava dizendo. A única diferença é que, em vez de místico, ele disse que ele era espiritualista, kardecista. Mas, assim, ele manda, inclusive, um link. Então, tudo isso a gente vai passar depois para você, Mauro, em seguida, ao nosso encontro, porque tem uma sugestão dele aí, inclusive, sobre o caso da girafa e tal. Mas eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para dizer uma coisa assim. Com base no teu livro, esse que nós mostramos no início, a capa, e o Sérgio, eventualmente, se tiver com condições aí, pode mostrar de novo, porque às vezes as pessoas perdem o começo do coisa. Se o Sérgio estiver me ouvindo, ele vai mostrar outra vez a capa do livro. Então, nesse livro, que é uma coletânea de trabalhos que você fez por um longo período, não me lembro exatamente as datas agora, não entrou nada sobre todo esse conhecimento que você mostrou nessa conversa aqui. Quer dizer, esse Mauro que as pessoas assistiram hoje, nesta quinta conversa do ciclo, é um Mauro que não aparece no livro. Então, fica essa deixa aí para você fechar, se possível, inclusive, eventualmente, falando do livro, que você quiser. Fica livre aí, você tem 7 minutos. Tá. Não, eu já expliquei, dei para você uma explicação para isso. O livro reflete coisas que eu disse hoje aqui. Reflete o meu interesse unificado por uma antropologia, valoriza o pensamento humano, capítulo sobre mitos expressa isso, e uma afinidade muito grande com um enfoque estrutural na antropologia, que está relacionado com o que eu disse hoje sobre a visão de organismos e da variedade de organismos associada com a visão de desenvolvimento, Waddington, Darcy Thompson, Alan Turing, e também, antes deles, Goethe, grande autor da teoria das formas, das transformações, uma teoria do desenvolvimento associada com a noção de que estruturas que se desenvolvem têm determinantes físicos e explicações matemáticas que não se explicam simplesmente pela sobrevivência dos mais aptos, etc. Quer dizer, o favo da abelha não é a sobrevivência da forma mais apta, mas é a solução ótima do ponto de vista físico para a construção de paredes separando o reservatório de mel, de maneira a minimizar, digamos, o custo da cera. Isso é física, o princípio do caminho mínimo, digamos assim. Isso está presente no meu pensamento expresso nesse livro, a necessidade de integrar o conhecimento antropológico
com visões que vêm da matemática e da própria física. Tem um capítulo sobre a relatividade do Einstein, que é outra pretensão absurda, feita a convite do diretor, na época, do Instituto de Física da Unicamp, depois reitor da Unicamp. Quer dizer, não fui eu que me ofereci para isso. Mas isso mostra, assim, o interesse no livro por uma visão integrada da antropologia com visões da ciência. Agora, por que não aparece o Darwin? Porque talvez na época não estava amadurecido o suficiente ainda, ou uma forma final para os tentativas minhas de síntese escrita do meu pensamento sobre Darwin. Isso se refletiu na reação da editora, da Florence, que, depois de ter feito uma revisão de um capítulo, achou que ele não tinha o mesmo pique dos outros, digamos assim. Ela achou, na verdade, muito didático, muito explicativo e sem um gancho. Ele não estava, no fundo, atacando ninguém, ele estava simplesmente fazendo uma explicação, e que é altamente idiosincrática, né? Diga-se de passagem, ou seja, altamente pessoal. Então, isso ficou como um projeto para divisar depois. E aí eu tenho que agradecer muito o Zé Li, porque com esse desafio, com esse convite, por isso que eu digo que foi um pouco imprudente, eu tive que... Você vê, esse último curso eu dei em 2011. De lá para cá já se passou muita água nesse campo de conhecimento. Então, foi uma grande oportunidade para que eu não atualizasse, porque é uma coisa muito vasta, mesmo nesse período recente, mesmo nos últimos 10 anos. Mas me ajudou a me aproximar de uma atualização de correntes de pensamento atuais e situar melhor a minha maneira de ver o diálogo dessas ciências, levando em conta por exemplo, coisas como a síntese estendida, e levo e assim por diante. Quer dizer, eu sabia disso, mas não estava acompanhando o desenvolvimento dessas ideias. Então, foi uma excelente oportunidade, que eu espero que... Então, vamos... Um diálogo sobre aspectos epistemológicos. Vamos torcer para... Da dialética me interessa muitíssimo, mas, como eu disse, é um assunto que exigiria outro papo. Vamos torcer para que a sua editora, Florência Ferrari, né, se anime em agora dar uma boa editada no teu texto sobre o Darwin, que existe um texto, né, mas não está ainda. E, se for o caso, aí a gente se dispõe a começar a divulgar pelo próprio site do IA aqui, fazendo o link com esta conversa. Eu queria aproveitar esses minutos final, se é que tem, para dizer que a nossa próxima conversa será no dia 1º de setembro, com o professor José Costa Júnior, lá de Minas. Ele é professor do Instituto Federal de Minas, lá no campus de Ponte Nova, imagine. Mas, enfim, ele tem uma tese na UFMG, que é na área de filosofia, e é sobre Darwin e a moralidade. Então, está aí o convite a todos vocês para que voltem no dia, os que assistiram hoje e os que assistirem o vídeo nesse mês, lembrar que no dia 1º de setembro, então, nós teremos essa conversa com alguém que é também, outra vez, mais uma vez, da área da filosofia. Muito obrigado a todos e, principalmente, a Yarka, que ajuda tanto nessas entrevistas. E ao Mauro de ter aceito, de ter dado esse show e certamente despertou em muita gente que assistiu vontade de conhecer mais sobre o seu trabalho. Então, também foi uma maneira da gente, vamos dizer, chamar a atenção para o livro, né? Seria o mais importante no momento. Muito obrigado. Bom, mais uma vez agradeço a Yaroslava, Yarka, agradeço muitíssimo a você, Ali, abriu minha cabeça para os novos horizontes dessa biologia ampliada e a equipe também do pessoal.
Com certeza. Pela iniciativa. Parabéns por esse trabalho no Equipe do IEF. Instituto. Tchau, gente. Obrigado. Bom, obrigado. Tchau, tchau. E obrigada, Mauro.